Fala aí, meu aluno, tudo bom? Na aula de hoje, aula 17, português, nós vamos estudar sobre os processos de formação de palavras, tá bom? Antes de mais nada, eu quero aqui explicar, justificar que essa aqui é uma matéria, um conteúdo é muito longo, é muito extenso, né, tem muitos detalhes, mas nós não iremos aprofundar aqui todas essas questões, porque a verdade é que processo de formação de palavras está dentro de uma matéria chamada morfologia, e ali a gente fala sobre vogal temática, fala sobre vogal a consoante de ligação, prefixo, sufixo, radical, enfim, a desinência monotemporal, desinência número pessoal, tem uma série de questões que são colocadas ali, mas que na verdade não são essenciais, não são fundamentais, né? Não caem em vestibular, nem Enem, nem UERJ. Então, o nosso objetivo aqui é pegar o que dessa matéria é importante para você. O que é importante? Basicamente, prefixo e sufixo. E a gente precisa ter um conhecimento de algumas coisas para entender isso um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos falar sobre o processo de formação de palavras. As palavras que existem na língua, vamos usar a língua portuguesa, né? Que é a nossa língua aqui. Elas existem da onde? Existem palavras aí que são originadas no latim, por exemplo, que vem de outras línguas e nós adaptamos, há estrangeirismos, enfim, há uma série de maneiras como nós temos acesso às palavras como nós as conhecemos. E também pode ser que haja um processo de transformação da palavra, né? De uma adaptação. Por exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra, ela vai originar palavras como, por exemplo, pedreiro, como, por exemplo, pedregulho, como, por exemplo, pedreira. Então, essas palavras, pedreiro, pedreira, pedregulho, elas foram formadas por um processo, né? Um processo de formação de palavras e se originaram na palavra pedra, por exemplo. Então, a gente precisa falar aqui de algumas maneiras em que isso pode acontecer, tá bom? Então existem alguns processos na língua que garantem essa formação de novos vocábulos, de novas palavras. Eu listei alguns aqui que eu vou comentar com vocês na aula de hoje, tá? Existem dois grandes processos que são os principais: derivação e composição. A derivação, ela acontece quando nós temos apenas um radical. Então, existem alguns tipos: derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Composição, quando há mais de um radical. Composição por justaposição, composição por aglutinação. E alguns outros tipos que eu vou comentar aqui com vocês ao final: abreviação, reduplicação e sigla, que são processos menores, né? Não entram nesses grandes blocos aqui, que são os dois primeiros, não. Tá bom? Eles são os principais. Agora, alguns conceitos importantes aqui. O conceito de radical. Não sei se você lembra bem aí o que é a ideia de radical, mas nós podemos definir o radical como a parte mais importante de uma palavra, que tem a maior carga de significado daquela palavra. Então, por exemplo, a palavra casa. Casa. C-A-S-A. Casa. Essa é a palavra. Qual é o radical? O radical é a parte mais importante, que tem a carga semântica, a carga de sentido, que inclusive permite a gente criar, olha só, formar novas palavras que tenham mais ou menos o mesmo sentido, que pertençam ao mesmo campo semântico. No caso da palavra casa, o radical é cas, até o S, C-A-S, que daí nós temos palavras como casinha, casebre, casarão, até mesmo casamento, veio daí. Assim podemos pensar também com a palavra sapato, sapato, sapate, até o T é a parte mais importante. Esse sapate, ele vai se repetir em sapato, sapateiro, sapataria. Percebeu? Então, essa parte mais importante é o que a gente vai chamar de radical. Beleza? Então, esse é um conceito importante aqui, só relembrando o que é o radical. Então, vamos falar um pouquinho sobre a derivação primeiro.
Como nós falamos aqui agora há pouco, a derivação acontece quando há apenas um radical. Então tem apenas um radical e há estruturas que se juntam a esse radical para formar uma palavra. Eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Pedra. Pedra tem um radical, pedre, até o R. Por quê? Esse radical ele vai se repetir em pedra, pedreiro, pedregulho, tá bom? Pedreira. Então ele vai se repetir. Então apenas um radical, pedra, e se juntaram palavras ali. Então já temos a resposta, que pedreiro, pedregulho, tudo isso é de derivação, são palavras derivadas de pedra. Lembra lá no sexto ano, quando você teve aula de substantivo, e você aprendeu sobre substantivo primitivo e derivado? É isso aqui. O primitivo é a primeira palavra, que não passou por um processo de formação como esses aqui. A palavra derivada é aquela que passou por um processo de derivação. Então você aprendeu que, por exemplo, falei aqui, né? Sapato e sapateiro. Sapateiro é a palavra derivada. Por quê? Passou por um processo de derivação. Em um único radical, que é o sapate, nesse caso. Que é a parte mais importante da palavra. Então, alguns tipos de derivação aqui. Derivação prefixal ou prefixação. Eu vou falar os nomes aqui, como eu coloquei no começo da aula, mas os nomes não são a parte mais importante. Estou explicando o nome sem entender o que é. O que é mais importante é você saber o processo, tá bom? Derivação prefixal ou prefixação, há um acréscimo de um prefixo. O que é isso? Prefixo. Prefixo. Pré é aquilo que vem antes. Você está aí fazendo o seu pré-vestibular, aquilo que vem antes do vestibular. E aí, ano que vem, se Deus quiser, você está lá na sua faculdade, bonitinho. Então, esse é o pré-vestibular. É o curso que você faz antes de fazer o vestibular, né? Assim como existe, por exemplo, o exame pré-natal, que é antes do nascimento. Natal significa nascimento, né? Então, pré significa aquilo que vem antes, né? Alguém está lá assistindo um jogo de futebol e vai assistir ao pré-jogo. O pré-jogo é aquilo que acontece antes do jogo de futebol. Então você vai lembrar disso. Pré é antes, prefixo antes. Então, quando há um acréscimo de uma estrutura antes da palavra e formando uma única palavra, tá? Não são duas palavras diferentes. Uma nova palavra foi formada a partir do acréscimo desse prefixo. É uma derivação prefixal. Olha alguns exemplos aqui. Desnecessário, subestimar, reler, incapaz. Isso que está em destaque aqui em vermelho é um prefixo, é um termo que veio antes de uma palavra. A palavra necessário tem um único radical aí, assim como estimar, ler, capaz, é uma palavra única, tem apenas um radical ali. Coloquei um termo antes, é um prefixo. Então, tem apenas um radical, derivação. Prefixo, né? Estrutura que veio antes da palavra, derivação prefixal. E o que é importante você saber aqui? Qual é o sentido, qual é o valor semântico? Lembra? Valor semântico é a coisa mais importante quando você pensa nisso aqui e em tantas outras matérias em se tratando de Enem e de UERJ. Você tem que saber qual é o valor que esse prefixo está estabelecendo com a palavra primitiva, né? Então, assim, necessário. Desnecessário, esse des dá a ideia de quê? Você sabe. Negação. Aquilo que não é necessário. Subestimar. O que é subestimar? Sub significa o quê? Sub significa abaixo de, que é diferente, que é o contrário aqui de superestimar. Super é além de, né? Sub é abaixo de. Aí você pensa em submarino, aquilo que está abaixo do mar, em subsolo, tá bom? Então, sub, aquilo que vem, aquilo que está abaixo de. Subestimar. Reler. Re tem a ideia de fazer novamente. Então, reler é ler novamente. Refazer, fazer o trabalho de novo, tá bom? Incapaz. In é também, assim como des, ideia de negação. Incapaz é aquele que não é capaz. Cuidado aqui com algumas coisas, tá? Eu faço algumas observações. Não é que, sei lá, o re passa a ideia de repetição,
que toda a palavra que começa com re tem repetição, né? Então, régua é uma égua 2 vezes, não tem nada a ver, né? Receber é receber 2 vezes, não é? Então, cuidado com isso. Tem que ter uma palavra primitiva e esse prefixo vindo antes. E outra observação que eu faço é que, às vezes, algumas palavras que a gente está tão acostumado a falar na língua que a gente não para perceber qual, na verdade, é o seu significado. Eu falei aqui em incapaz, eu lembrei de uma palavra, incrível. O que é incrível? A gente usa incrível no sentido de maravilhoso, né? De algo muito bom, mas incrível é em negação. Crível. Crível é aquilo em que se pode crer. E esse véu aí seria o sufixo, que é o próximo tópico nosso aqui, tá bom? Então, esse véu seria um sufixo. Então, crível é aquilo em que se crê. Incrível é aquilo em que não se crê. Incrível, na verdade, equivale a inacreditável. É a mesma coisa, né? Incrível, em negação. Crível, aquilo que se crê. Inacreditável, em negação. Acreditável, né? Aquilo em que se acredita ou aquilo em que se crê. Então, talvez a gente nunca tenha reparado nisso, né? Incrível é a mesma coisa que inacreditável. Isso você consegue perceber reconhecendo os valores semânticos de prefixo e de sufixo de cada uma das palavras. Beleza? Então aqui nós temos a derivação prefixal. Derivação sufixal é um processo muito parecido, mas o acréscimo não vai se dar mais no começo da palavra, com um prefixo, e sim ao final da palavra. Então vai ter uma estrutura que vai entrar depois. Continua tendo um único radical, porque é uma derivação, mas agora o elemento vem após. Olha aqui. Adoração, cantor, felizmente, sempre algo em destaque ali no final da palavra, que é o sufixo. E também tem valor semântico, assim como o prefixo tem, o sufixo também tem. Adoração, ação é um ato ou efeito de. Então, adoração é o ato ou efeito de adorar, beleza? Cantor, esse aí você pode entender como aquele que faz alguma coisa, né? Um agente. Então, você tem um cantor, você tem ali, sei lá, um construtor, até mesmo um malfeitor, aquele que faz o mal. É assim que acontece com o sufixo eiro, né? O eiro de pedreiro, que eu falei no começo da aula, né? O de marceneiro, de bombeiro, dá uma ideia, esse eiro dá uma ideia de trabalhador. E, curiosamente, quem nasce no Brasil é brasileiro. Brasileiro. E é um pouco estranho pensar isso, porque se você olhar para outras nacionalidades, nós temos, não sei, francês, inglês, né? Ou peruano, boliviano, ou se você pensar em algo menor, assim, niteroiense, né? O fluminense, ense, ex, ano, sendo sufixo indicando aí nacionalidade ou naturalidade. Só que com o Brasil é diferente, né? Com o Brasil é brasileiro. Então até passa uma noção aí, se você pensar na maneira como a palavra foi construída, brasileiro tem um sufixo, deixa eu construir aqui a frase, tem um sufixo que dá uma noção de trabalhador braçal, né? Como um pedreiro, marceneiro e bombeiro brasileiro. Então, coincidência ou não, essa é uma observação interessante de se fazer. E o mente também é um sufixo que não tem nada a ver com o verbo mentir, nada a ver. Mente é um sufixo que dá uma ideia de modo, que transforma ali a palavra, por exemplo, um adjetivo feliz num advérbio. Felizmente é de modo feliz. Então, rapidamente, de modo rápido. Então, esse sufixo mente indica modo. Nós temos também a derivação parasintética, chamada de parassíntese, que é um acréscimo, olha essa palavra importante, simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao vocábulo primitivo. Então nós temos uma palavra, um único radical, e ao mesmo tempo entram prefixo e sufixo na palavra. Mais ou menos assim, ó. A palavra é pobre, o radical é pobre, até o R, né? A palavra é buraco, o radical é buraco, até o C.
E nós temos empobrecer, esburacar. Um prefixo em e o sufixo ecer, um prefixo ex e o sufixo ar. Empobrecer, esburacar. Repara como são verbos. A maioria da parassíntese são verbos criados a partir de adjetivos ou substantivos. Então, empobrecer é a ação, é um verbo, a ação de ficar pobre, né? Esburacar, a ação de deixar algo com buraco. Então, acontece com entardecer, por exemplo, tá bom? É o caso de derivação parassintética. Aqui é só uma observação, um detalhe mais teórico e menos prático, né? Uma atenção que eu chamo aqui você. Se esse acréscimo não for simultâneo, nós não temos derivação parassintética. Nós temos um caso duplo de derivação prefixal e sufixal. Olha aqui. Infelizmente. Infelizmente não é uma derivação parassintética. Isso aqui é um detalhe, tá? Por que não é? Se você tira o sufixo, existe infeliz. Se você tira o prefixo, existe felizmente. Então, existe o prefixo e o sufixo nessa palavra sem eles existirem juntos. Eles podem existir separados nessa palavra. Já aqui não acontece isso. Eu não posso tirar o ar e ficar esburaco, ou buracar, ou então empobre, ou pobrecer. Não pode. Obrigatoriamente, o prefixo e o sufixo entram ao mesmo tempo no radical. Isso é derivação parassintética. Se eles não entrarem ao mesmo tempo, né, se for algo que você pode usar um ou outro, se você quiser, aí o nome disso é derivação prefixal e sufixal. Infelizmente, deslealdade. O que é deslealdade? É desleal, existe, ok? E existe também lealdade. Show de bola. Não é parassíntese. Agora, esverdeado, não existe esverde. Também não existe verdeado. Existe só esverdeado. Opa, então isso é uma derivação parassintética. Beleza? E aí? Derivação regressiva, também chamada de regressão. Não é um acréscimo. Aqui, até agora, a gente viu acréscimo, né, de prefixo ou de sufixo. Aqui é a retirada, a supressão de elementos do vocábulo primitivo. Por exemplo, verbos. Verbo como, por exemplo, comprar, gera palavras como compra. Abraçar, gera palavras como abraço. Então, palavras como compra e abraço são palavras formadas por um processo chamado derivação regressiva. Por quê? É um verbo menos uma parte do verbo. A maioria de substantivos deverbais, né, substantivos abstratos, porque tem origem em verbo, entram nessa categoria. Cuidado aqui também, uma observação mais teórica, tá bom? Não precisa se preocupar muito com isso, não. Por exemplo, verbos como ancorar e o substantivo âncora. Entraria aqui ancorar e âncora. Seria um processo de derivação regressiva também? Não. Por que não? Porque não é ancorar que gerou âncora. É âncora que gerou ancorar. Ué, mas como é que eu vou saber qual palavra gerou qual? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a palavra menor. Se a palavra menor tiver uma ideia de ação, provavelmente essa palavra menor teve origem em um verbo. Então é uma derivação regressiva. Então compra, a compra de algo. Tem ideia de ação? Pô, a compra é o ato de comprar, sim. O abraço, tem ideia de uma ação, né? O abraço, pô, a ação de abraçar. O beijo, né? Poxa, o beijo, o ato de beijar, tem. Então é uma derivação regressiva. Agora, âncora, tem uma ideia de ação? Âncora? Não, âncora é um objeto ali, né? Então a âncora é que gerou o ancorar. Então fica essa observação também importante para nossa aula. O quinto e último tipo de derivação é a imprópria, também chamado de conversão. É quando nós temos a criação de uma palavra nova, né, totalmente nova, óbvio, né, se é a criação é de uma palavra nova. Mas, coincidentemente, entre aspas, né, ela é igual à original. Então, o que vai mudar? Então, poxa, eu criei uma palavra que é igualzinha a outra, então eu não criei, eu criei a mesma palavra. Mas por que eu digo que é outra palavra? Porque ela tem outra classe gramatical. Então, eu não posso considerar como sendo a mesma palavra.
E aí a gente precisa contextualizar. Não posso falar só a palavra, tem que botar em contexto. O viver é lindo. Viver, fora de contexto. Viver. Você vai botar um dicionário lá, o que é viver? Vai estar lá. Viver é um verbo. De fato, viver é um verbo. Mas nessa frase aqui, viver não é verbo. Nessa frase, o único verbo que nós temos é o verbo é. Viver aqui, ele tá em outro patamar, né? Como os flamenguistas falam, ele tá em outro patamar. Ele não é mais verbo, ele passou a ser substantivo agora. Ele passou a ter uma outra classe gramatical. Então, repara, a palavra é exatamente igual ao verbo. Mas esse viver não é verbo. Então, não posso falar que ele é a mesma palavra de antes. Não posso. A palavra mudou. Eu criei uma palavra que é exatamente igual ao verbo, mas aquele é substantivo. Então, viver é um substantivo criado a partir de um verbo. Ah, mas como é que você sabe que é substantivo? Porque tem um artigo na frente. A casa, o carro, a vida. Sempre um artigo antecede aí um substantivo. O viver é lindo, a ideia é a vida é linda. Então, esse viver, ele virou substantivo. Assim como um talvez já estaria bom. Se você me desse um talvez, estaria bom já. Eu quero pelo menos um talvez seu. Só que talvez é advérbio. Você vai lá, talvez eu vá. Uma dúvida, advérbio de dúvida. Aqui, a palavra talvez não assume a função de advérbio, e sim a função também de substantivo. Então, o substantivo ele foi criado a partir de um advérbio. Nessa frase, talvez é um substantivo. Ele foi substantivado, passando por um processo de derivação imprópria. Também temos a composição, tá? A composição é diferente. Ela ocorre com mais de um radical. Então você pode entender aí, de certa forma, como sendo a junção de duas palavras, formando uma única palavra depois disso. Existem dois tipos, né? A composição por justaposição. Justaposição são duas coisas que estão uma ao lado da outra, sem uma engolir a outra. Então não há uma alteração fonética nos radicais de origem. Não há nenhuma perda de som. Eu consigo juntar as duas palavras e deixar uma do lado da outra. Por exemplo, existe o verbo guardar, né? Guarda. E existe a palavra roupa. Guarda-roupa. Guarda-chuva. Eu peguei duas palavras e criei uma só. Isso é uma composição. Alguma coisa se perdeu? Guarda mais chuva. Guarda-chuva. Não, nenhum som se perdeu nessa história. Então, isso é uma composição por justaposição. Alguns exemplos aqui. Couve mais flor vira couve-flor. Passa mais tempo vira passa-tempo. Gira mais sol vira gira-sol. Então isso é uma composição por justaposição. Ah, mas não tem que ter um tracinho, não? Tem que ter o hífen, não? Pode ter ou não, depende da palavra. Couve-flor é mais fácil perceber, né? Assim como guarda-chuva, guarda-roupa. Mas passatempo e girassol, eu fiz a junção, não existe hífen nessas palavras. Ah, mas girassol tá diferente, porque aqui sol tem um S só e aqui tem dois, então isso é uma alteração. Na verdade não é. A gente duplicou o S justamente para manter o som. Porque se eu não duplico o S, eu teria a palavra girasol. Mas não é girasol, é gira mais sol. É que o S, quando começa a palavra, ele tem um som mais forte, né? A gente chama de um som mais surdo. Ele no meio da palavra, não, né? Brasil. Então o som é diferente. Então, como ele está no meio da palavra agora, eu tenho que duplicar para manter o mesmo som. Gira mais sol, gira sol. É uma composição por justaposição. E a aglutinação? O que é aglutinar? Você misturar tudo, né? Então, há perda de som. Há uma alteração fonética. Porque ao juntar as duas palavras, uma entrou um pouco na outra e uma engoliu um pouco da outra. Nós temos isso em palavras como plano mais alto. Esse O de plano foi para o espaço. E nós temos a palavra planalto. Planalto. Água mais ardente, né? Famosa água que passarinho não bebe, não é verdade? Água mais ardente vira aguardente. Ah, mas aí tá igual. Não tá. Porque olha só, tem um A depois de água, né? No final de água. E tem um A antes de ardente. Eu não falo água ardente. Um som de A foi embora. E nós temos aguardente.
Quando alguém fala assim, ó, vamos embora. O que é embora? Vamos embora. Vamos em boa hora. Vamos em boa hora, embora. Então juntei tudo aí e formei também a palavra embora numa composição por aglutinação. Eu me lembro de uma questão do Enem do ano 2010, em que eles colocam ali uma canção do Tribalistas e tem uma palavra naquela canção, acho que o nome da canção é Carnivalia ou alguma coisa assim, e tem a palavra coraçamburim. Ele fala assim, o meu coraçamburim, coração com S, coraçamborim. O que é o coraçamborim? É a mistura de coração, samba e tamborim. Coraçamborim. O que é isso? Isso é um processo de composição por aglutinação, tá bom? Essa palavra não existia na língua antes, ela passou a existir, então isso é um neologismo. Então é um neologismo criado a partir de uma composição por aglutinação. Porque se você parar para pensar, existe o neologismo é um recurso possível na língua. Neologismo, criar palavras. Mas eu só posso criar palavras a partir de recursos que a língua me dá. Como, por exemplo, prefixo, sufixo, como, por exemplo, esses processos que nós estudamos aqui. E aí, por meio desses processos que a língua me permite usar, eu posso criar palavras, eu posso aí formar neologismos. E a questão era exatamente sobre isso e essa era a resposta. A resposta falava em alguma coisa sobre isso, né? Sobre o neologismo criado a partir de um recurso que a língua permite, como a composição por aglutinação. Coraçamborim. Coração, mais samba, mais tamborim. Beleza? Muito bem, dando continuidade aqui, agora a parte final da aula, mais alguns processos, tá? Eu separei aqui alguns, não vou falar de todos, por exemplo, tem um processo chamado hibridismo. Hibridismo é quando você pega radicais de origem diferente, tipo assim, um radical de origem grega e outro de origem latina e coloca na palavra. Mas como é que eu vou saber qual é a origem da palavra? E é por isso que é complicado, por isso que isso não é cobrado, assim. É cobrado mais em concursos, talvez, militares e tudo mais. Por exemplo, burocracia. Buro vem do francês, cracia vem do grego. Então isso é um hibridismo, né? Televisão também. Tele é uma palavra, acho que é grega, que significa a distância. Então, televisão, você está vendo a distância. Telefone é você falar a distância, né? Então, tele significa aí a distância. Então, isso é o hibridismo. Mas não precisa saber esses detalhes, né, para sua prova. Abreviação. Abreviação é a redução de um vocábulo primitivo com o corte de elementos significativos da palavra. Você corta a palavra, não tem uma regra para cortar, você simplesmente corta e você passa a usar essa palavra cortada como se fosse a palavra original, sem problema nenhum. E a gente muitas vezes nem sabe que existe. Por exemplo, moto. A gente fala assim, a moto passou aqui, eu tô dando aula aqui, passou uma moto aqui fazendo um barulho. Ah, beleza, moto, mas moto vem de motocicleta, tá bom? Assim como pneu vem de pneumático, né? Um carro tem 4 pneumáticos. Só que ninguém fala isso, né? Pneu é uma abreviação de pneumático. Cine é a abreviação de cinema, tá bom? Foto é a abreviação de fotografia e por aí vai. Temos a reduplicação, e aí é um fenômeno um pouco mais fonético, sonoro, né? Repetição de sons iguais ou semelhantes, como acontece com tic-tac, zigue-zague, vovó. São sons iguais ou semelhantes que se juntam para formar uma palavra. E a sigla? A sigla é quando você pega letras iniciais de títulos e forma uma única palavra, né? Para encurtar, em vez de ter que falar toda hora. O Exame Nacional do Ensino Médio. Enem. O Enem é a sigla que você usa, né? Então, Enem, ONU, UERJ, são alguns exemplos. Uma observação final aqui sobre a sigla. Palavras como Enem, ONU e UERJ, elas podem ser escritas assim, com todas letras maiúsculas, ou então com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. É possível também, é igualmente correto. Não sei se você acha estranho ou não, mas está correto.
Porque você pode ler essas siglas como se fosse uma palavra, tá bom? Enem, ONU, você não lê assim, E-N-E-M, você não lê as letras, você lê a palavra, né? Você não lê U-E-R-J, você lê UERJ. Então, como você faz uma leitura como se fosse a palavra, existe a possibilidade de se escrever com a primeira maiúscula e o restante minúsculo, como se fosse uma palavra normal, mas começando com letra maiúscula. Diferentemente de siglas como, por exemplo, o UFRJ. Eu não leio aquilo como uma palavra. Eu não leio UFRJ. Não leio assim, né? Você lê as letras. UFRJ. Nesse caso, obrigatoriamente a sigla tem que ser escrita com todas as letras maiúsculas. Nunca o U maiúsculo, FRJ minúsculo. Não pode. Aí tem que ser tudo maiúsculo. Beleza? Então, com essa observação final, a gente encerra aqui a aula. Tenha uma ótima semana de estudos. Valeu!